Tiger Cat 5195. A indústria florestal é uma das maiores do mundo e inclui uma quantidade imensa de atividades para extração e processamento de madeira. Independente do que a empresa faça, seja a produção de móveis, navios, fósforos ou papel, tudo começa com a extração das árvores. Isso inclui o corte das árvores, sua classificação e subsequente transporte para o local de processamento. Uma máquina, como a que está sendo mostrada agora, ajuda a lidar com a extração da árvore de forma mais rápida e eficiente. O Tiger Cat 5195 é um cabeçote de corte emparelhado com uma máquina de pré-empilhamento, neste caso a LS855D. A madeira executa toda uma série de tarefas. Por exemplo, pode arrancar e derrubar árvores, fazendo o corte transversal de troncos, levantamento e empilhamento de toras. Em geral, esta máquina é ideal para trabalhos em condições adversas, quando a inclinação é íngreme e o terreno complexo. Essa máquina de corte e levantamento é potente, rápida e muito móvel. Exatamente esse tipo de máquina que é ativamente utilizada para trabalhar com grandes árvores na América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Narva S23. E aqui está outro equipamento, desta vez de uma fabricante finlandesa. A Narva S23 foi projetada para ser instalada em escavadeiras ou trator com guindaste hidráulico. Para entender por que é tão boa e demandada, será preciso voltar uns anos atrás. O fato é que até recentemente, simplesmente não havia cabeçotes de corte que pudessem ser montados de forma fácil e rápida em um trator de rodas. A instalação levava muito tempo e exigia uma alteração do sistema hidráulico da lança, além de também ser inconveniente puxar o cabo entre o cabeçote e a cabina. A Narva S23 foi desenvolvida levando em consideração todas essas nuances. Assim, os engenheiros criaram esse cabeçote de corte para que a instalação fosse a mais simples e rápida possível. Sua vantagem extra é a multifuncionalidade. A Narva S23 realiza o desbaste da tora, ou seja, remove brotos e galhos do tronco, e também é capaz de lidar com a extração de florestas complexas e é geralmente ideal para a colheita de lenha e madeira energética. Sonebogan 735E. O próximo equipamento que mostraremos agora é uma máquina com rodas de empilhamento de toras. A Sonebogan 735E é mais aconselhável para utilização em serrarias, bem como em estações de triagem de madeira redonda. A máquina é equipada com a tecnologia Pick and Carry, que tem sido comprovada com sucesso desde 2005. Ela conseguiu se popularizar e ganhar a confiança de fabricantes de todo o mundo. Graças a ela, a máquina pega de maneira fácil e simples a madeira da linha de triagem e depois a move rápida e eficientemente para processamento posterior. Repare bem na largura da máquina, ela tem pouco mais de 3,5 metros. Tratando-se de máquinas florestais, esse tamanho é bem pequeno, o que significa que a Sonebogan 735E é compacta e ideal para trabalhar em espaços confinados. Outra vantagem é o amplo par de pneus e a presença de um escudo de apoio. Graças a eles, a máquina tem estabilidade sem precedentes. Esse modelo pode trabalhar em terrenos acidentados, solos complexos e íngremes. A capacidade máxima de carga da lança é de 7.800 quilos. Hazelhack HM14860KL. Em qualquer empresa que se dedica ao processamento florestal, uma grande quantidade de resíduos acaba sobrando. Trata-se geralmente de madeira de caule fino, copas de árvores, galhos, cascas, tocos e troncos de diâmetro impróprio. Jogá-los fora é um desperdício em vão de recursos naturais. Uma maneira muito mais lucrativa de se livrar dos resíduos é reciclá-los e transformá-los em matéria-prima apropriada para queima ou, por exemplo, para alguma produção específica. O HM14860KL, da marca alemã Hazelhack, é um triturador de madeira projetado especificamente para esse fim. A vantagem da máquina está na capacidade de lidar com um ciclo de processamento. A máquina primeiro recolhe os troncos de madeira por conta própria e os coloca no tambor de corte. Depois os tritura e os bombeia para compartimento de carga de outro caminhão. O interessante é que o tamanho dos troncos não afeta a produtividade. A única limitação é que o diâmetro das toras não deve exceder 80 centímetros.
Mebor SLH 1200. Caso precise se livrar da casca dos troncos no menor tempo possível, simplesmente não dá para ficar sem esse equipamento. Conheça o descascador da empresa eslovena Mebor. A maquinaria consiste em duas partes. A primeira é uma plataforma que primeiramente pega o tronco, trava-o no lugar e depois começa a girar. A segunda parte é o cabeçote de processamento direto, que remove a casca da superfície da tora em questão de segundos. O processamento completo de um tronco não leva mais que 1 minuto. Mebor SLH 1200 trabalha com toras de até 120 centímetros de diâmetro. Wood-Mizer EG400. O próximo equipamento que vamos mostrar agora é uma máquina de corte longitudinal. O modelo foi nomeado EG400 e foi desenvolvido por especialistas da empresa americana Wood-Mizer. Este tipo de equipamento é muito demandado em serrarias industriais, em particular onde se cortam tábuas. No interior da máquina estão embutidas duas potentes serras circulares com 400 mm de diâmetro que lidam com suas tarefas com rapidez e precisão. Já a presença de marcadores laser ajuda o operador a posicionar melhor as placas. A largura máxima do material manuseado pelo EG400 é de 700 mm, enquanto que a altura não deve exceder 100 mm. Vermeer SC30TX. Os tocos que sobram após o corte das árvores não são nada estéticos e acabam estragando a paisagem do território, tornando-se frequentemente um obstáculo para as obras. Esse equipamento que está sendo mostrado agora te ajudará a gastar o mínimo de tempo possível e, consequentemente, dinheiro. O Vermeer SC30TX é um triturador de tocos de madeira potente e eficiente. Suas principais vantagens são o tamanho compacto e a incrível capacidade de manobra, que tornam o trabalho do operador simples e confortável. A operação é intuitiva, enquanto que o processo de aprendizagem praticamente não leva tempo. Por conta disso, o Vermeer SC30TX não pode ser chamado de equipamento complexo, o que é um bom sinal. Comparado com grandes equipamentos especializados para remover tocos, esse modelo é barato e sua manutenção será necessária com menos frequência. Isso significa que mais empresas podem tirar proveito desse triturador. As esteiras no lugar das rodas não foram escolhidas por acaso. Em primeiro lugar, elas dão ao triturador uma estabilidade surpreendente. Bom, já em segundo lugar, reduzem a carga no solo para que não haja marcas do triturador no terreno. Braque P11A. Agora chegamos à incrível e mais recente máquina. E se até então só falávamos sobre todos os tipos de formas de arrancar, serrar e cortar as árvores em pequenas partes, agora mostraremos como compensar as perdas. Obviamente, se o desflorestamento foi autorizado para fins industriais, depois disso o território deve ser reflorestado. A Braque P11A é uma unidade de plantação capaz de trabalhar em conjunto com uma escavadeira comum. Seu objetivo é realizar um ciclo completo de trabalho na restauração de plantações florestais. Em termos mais simples, a máquina realiza a plantação de mudas com um sistema radicular fechado. Seu princípio de operação é bastante simples. Primeiramente, o operador coloca manualmente as mudas nas células especiais. Em seguida, a ferramenta de trabalho escava o solo e o mecanismo hidráulico se inverte, enviando as mudas pelo cano e as plantando no chão. Depois disso, um tipo de almofada de borracha compacta o solo, fixando a muda no lugar. Essa técnica não só acelera consideravelmente o processo de trabalho quando comparado à plantação manual, como também garante uma alta taxa de sobrevivência das mudas. Assim, até 300 árvores podem ser plantadas por hora. Além disso, se necessário, a Braque P11A pode regar a muda e até mesmo adubá-la com fertilizantes líquidos ou a granel. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.